E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que está sendo a Páscoa aí de vocês? Espero que seja abençoada nesse finalzinho de domingo aí. Vamos que vamos, né? Falando de Flamengo, Flamengo vai jogar contra a LDU pela Libertadores nesta terça-feira, tá? E partiu para lá, para Quito, no Equador, sem três desfalques, tá? Com três desfalques, né? De La Cruz e o Alan, né? O Alan tem aquele problema lá de traços falcêmicos, né? Que não consegue jogar na altitude. O De La Cruz também parece que passa mal na altitude, não sempre tem mal-estar, não consegue jogar e portanto os dois não vão. E também o Alexandre, que está machucado com edema na coxa. Então o Flamengo vai com esses três desfalques, porém, né? O Felipe Luiz surpreende no relacionamentos de jogadores, né? Nos relacionados, aliás, e relaciona jogador afastado, que estava afastado no Flamengo, porém treinando com o clube, mas não estava no elenco, né? Que é o Cleiton. Foi relacionado e viajou para Quito junto com o elenco, segundo aqui o Antenados no Futebol.com, tá? O Cleiton estava fora das partidas por uma decisão técnica, apesar de ausência dos jogos, treinava com um grupo, né, normalmente lá no Ninho do Urubu, né, participava dos treinos, tudo, e sua volta ocorre em um momento importante do Flamengo, considerando os desafios que tem na altitude, né? Lembrando que o Flamengo está viajando antes, vai treinar lá na altitude, né, 2 dias de antecedência aí para o jogo, para tentar se adaptar aí à altitude o máximo possível e não sofrer tanto no jogo contra a LDU, né? Jogo importante, de novo, que o Flamengo vai fazer. Lembrando da derrota em casa inesperada e acidental e fatídica contra o Central Córdoba. Portanto, agora esse jogo ganha uma importância muito maior fora de casa lá contra a LDU. Teoricamente, um empate seria muito bom, mas na situação que ficou aí, o Flamengo precisa vencer, né, para sair, se não me engano, está na terceira posição do grupo, né? Para dar uma avançada aí e tirar o peso daquela derrota fatídica dentro de casa do teoricamente o time mais fraco do grupo, né? Então, Flamengo jogando aí, eu acho que vai ganhar, né? O Flamengo tem qualidade, tem time, não ganhou do Vasco também, mas porque é um clássico, né? A galera tava criticando muito os jogadores, né? E, inclusive, uns jogadores muito criticados no Flamengo aí ultimamente tem sido o Michael, né, cara? E o Michael tentou se defender, né, cara? Ó, ele falou o seguinte, ó: o que a gente mais quer é que, se for para empatar um jogo como empatou com o Vasco, ou perder para algum jogo que seja daquele jeito que jogaram contra o Vasco, em cima do adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Aí ele falou, né? Claro que temos que aprimorar alguns erros, é impossível não ter erro. E se for um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Então tá se defendendo das críticas aí que da torcida do Flamengo. Alguns torcedores já criticando o Michael por perder gol, finalização, não tá rendendo aquilo que a galera espera dele, né? É normal, né? Joga no Flamengo, time de ponta, elenco super bem valorizado, um elenco muito forte, e aí com certeza aquele que não conseguir tá pelo menos ao mesmo nível do elenco ali, a torcida achar que não tá, começa a criticar. Normal. E para você ver, né? Só para você ter uma ideia, no Coluna do Fla trazendo aqui que o Felipe Luiz explicando o motivo de não utilizar o Matheus Gonçalves nos jogos do Flamengo. Realmente, né, um jogador que jogaria em qualquer time do Brasil de Série A e tranquilamente ele seria titular em quase todos os times, eu acho que todos até, né? Menos no Flamengo, porque o elenco do Flamengo é super recheado. Olha o que o Felipe Luiz falou, ó: conto com ele, nos últimos jogos não tem muitos minutos, mas tem um perfil bem diferente dos que estão entrando. Como estamos jogando com o meia por dentro, que é o Gerson, tem o Plata, tem o Aliza Araújo, que também joga ali. A concorrência é com ele. Não estou achando momento para colocá-lo na mesma função que ele, pela concorrência que existe. Veja que a melhor versão do Matheus Gonçalves talvez fosse aberto.
na ponta direita. E neste momento estamos jogando sem um ponta aberto, porque o Wesley, que ocupa esse corredor, sei que ele tem muita qualidade, que pode render muito pra gente ainda. Mas né, não está tendo a chance, porque os jogadores que estão entrando estão acima, estão... É a mesma coisa que aconteceu lá com aquele que o Flamengo acabou vendendo lá, que o Alcaraz, né? Não tinha chance, tinha um monte de jogador na frente dele e tal. O Felipe Luiz falou que não estava no perfil ainda do jogo e o cara acabou indo embora, né? E tá indo bem lá, segundo as informações que a gente recebe. O cara tá indo bem na Premier League, né? Então o Matheus Gonçalves, né, mais uma vez, acho que teve outro técnico que deu uma segurada nele também. Ele foi até emprestado pro Bragantino, né? E quando voltou, cogitou-se vendê-lo e tal, mas não foi vendido porque a diretoria do Flamengo entende que ele pode render muito mais, tem um potencial muito grande, né? Essa diretoria nova ainda não sei, é bem perigoso você acabar ficar muito tempo aí sem jogar, os caras acabam querendo vender, né? Ainda mais o Bota ainda, que fala de elenco curto e tal, né? Não sei, né? Vamos aguardar. Tá? Mas o Matheus Gonçalves, segundo o Felipe Luiz, não está no perfil, está com um perfil diferente do que da maneira que ele pensa de jogo, tá? E aí o Boto revelou aí quantos reforços o Flamengo planeja contratar ainda em 2025, segundo o coluna do Fla.com, né? Pelas informações, parece que 2 ou 3 reforços. Aí ele fala de uma maneira diferente, né? 2 ou 3 coisas. Ou 3 reforços, né? Aí ele fala, hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco de que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas, entenda-se, 2 ou 3 reforços, que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é, né? Falou o Boto no sábado, dia 19, antes do jogo do Flamengo contra o Vasco, tá? Pelo Brasileirão, tá? E além disso, né? É uma vitrine enorme, né? No caso do Mundial de Clubes. Eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir o início das pré-temporadas na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada e isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial, né? Então, Flamengo pretendendo contratar aí mais 2 ou 3 reforços para ir bem completo para o Mundial. E quais são esses reforços aí que poderiam chegar? Segundo a reportagem, ele fala em um ponta, né? Um jogador de lado. O Flamengo já tem, mas ele quer um que finalize mais finalizador, tá? Fala-se também uma prioridade que é o meio-campo ali, um volante, por isso que estão ali tentando fechar com o Jorginho, com um volante, e mais um zagueiro que deixou, porque tá meio que sobrecarregado ali. Léo Ortiz, Léo Pereira e o outro jogador lá, e o Danilo, né? Danilo que veio, que lateral, que veio para jogar de zagueiro. Aí são 3, e aí querem 4, para completar 4 precisa de mais um zagueiro. Mas a prioridade mesmo, pelo que viu ali, por enquanto é o meio campo. É por isso que estão quase fechados com o Jorginho aí. Então vamos aguardar quando que vão chegar esses jogadores. Vai ter que chegar em junho, né? No meio da janela aí, no meio do ano, vai ter que chegar em junho esses jogadores para poder encarar o Mundial. Beleza? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Muito obrigado a todos que já assistem, que estão assistindo sempre aqui, né? Se inscreve, cara. Se inscreve. Você que não está inscrito ainda, vem ver os vídeos sempre. Não se inscreve, cara. Se inscreve, dá essa força pro canal. E vamos que vamos, tá? Valeu, até mais. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade. Quebre toda a cidade.